Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, Agora, era bom ter gente em plenário. em primeiro lugar, desejo prestar minha homenagem ao ilustre presidente Paim, que se destaca, sobretudo, pela sua fidelidade ao plenário, trazendo para cá importantes problemas da nossa nacionalidade e defendendo os direitos sociais do cidadão. Eu sempre admirei a atitude de Vossa Excelência, como colega na Câmara dos Deputados, como constituinte que fomos, e também depois que deixei as lides parlamentares. Eu sempre procurava a TV Senado e admirava a ação de Vossa Excelência, que é tão brilhante quanto a essa que exerce hoje. E rendo, portanto, as minhas homenagens a Vossa Excelência e o meu respeito profundo pela excelência parlamentar que é Vossa Excelência. Obrigado. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna é uma questão que aflige, sobretudo, os estados do Norte e do Centro-Oeste. É uma questão dos permanentes conflitos entre proprietários rurais e comunidades indígenas desses estados e, sobretudo, do meu Mato Grosso do Sul. E tem chamado a atenção da mídia nacional e internacional à medida que o nível de tensão e violência aumenta nas áreas de disputa. A complexidade do tema é tão grande, tão profunda, tão específica de nossa realidade, que muitos a denominam como a questão palestina de Mato Grosso do Sul. No centro desse processo encontra-se a FUNAI, a autarquia federal, que, infelizmente, tem atuado como principal estimuladora dos confrontos entre índios e produtores rurais. Essa realidade vem de há muitos anos, mas nos últimos tempos, sinais de radicalismo estão exacerbando, sinalizando que poderá ocorrer o pior, caso as autoridades não tomem providências urgentes. No campo de ação dessa verdadeira guerra, encontram-se irmãos brasileiros, atavicamente ligados à terra, cada lado com uma visão específica do mundo, contraditória sob muitos aspectos, embora haja vínculos de ancestralidade, sanguinidade, amizade, relações de trabalho que vêm perdurando ao longo de muitas décadas. Devo dizer a Vossas Excelências que eu sou também originário dessa miscigenação. Daí a preocupação que me move ao trazer esta tribuna. É importante que se diga, ao longo de mais de 70 anos de nossa história, brancos e índios encontraram maneiras próprias de convívio em nosso Estado, sem que houvesse registro de surtos de violência como agora. Mesmo assim, há a constatação evidente de que as comunidades indígenas não conseguiram superar a condição de pobreza e dificuldades em que vivem desde o período chamado civilizacional. Daí, talvez advenha esse mal-estar que sentimos quando olhamos a realidade dos nossos índios. Eles foram excluídos socialmente por vários governos e agora desejam integrar-se à sociedade de maneira afirmativa e efetiva. Reitero, contudo, que essa não é uma tragédia local. Trata-se, na verdade, de um vexame nacional que envergonha, constrange e assola diretamente a dignidade da pessoa humana, o direito à propriedade privada, ao Estado democrático de direito. O rolo compressor das demarcações sem critérios avança sobre o bom senso e sobre todos os 4 princípios fundamentais da República Brasileira. Mesmo assim, considero que em qualquer lugar do mundo o governo deve agir com força intermediária e moderadora para diminuir conflitos e ajudar os mais aflitos. Mas no caso da FUNAI,
há uma inversão de valores. O órgão recebe recursos de ONGs estrangeiras, serve como braço ideológico do Conselho Missionário Indigenista, o CIMI, age muitas vezes como governo paralelo, sem ter qualquer freio no Ministério da Justiça, no Judiciário, nem no Ministério Público. Trata-se de um precedente injustificável, senador Santoro. A FUNAI está extremamente aparelhada, dominada por um modelo de pensamento arcaico, fechada em si mesma, levando muitos membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário a não esconder o incômodo que tem provocado em função do temor das ameaças que tem feito, usando como instrumento o poder da opinião pública nacional e internacional, que recebe informações distorcidas sobre o real problema a ser enfrentado. Trata-se, senhores senadores e senhoras senadoras, de um escândalo institucional. A FUNAI diz defender os interesses das etnias indígenas em Mato Grosso do Sul, sobretudo, mas submete-os à miséria e à degradação. A FUNAI diz agir conforme preceitos constitucionais, mas por meio de caminhos burocráticos obscuros, estimula comunidades indígenas a adotar o confronto como forma de luta pela terra. A FUNAI diz que seus procedimentos são estritamente técnicos, mas na prática incentiva a desobediência sistemática das normas jurídicas brasileiras. A FUNAI tem transgredido atos normativos do Ministério da Justiça, que o diga o senhor ministro da Justiça, mostrando que ela segue orientações de entidades sediadas fora do território nacional. Senhores senadores, a FUNAI exerce cada vez mais um papel dissuasivo em meu Estado, criando um ambiente hostil à legalidade, levando pessoas a cometer crimes à medida em que tornam agudos os conflitos que deveriam ser solucionados pacificamente, respeitando o Estado democrático de direito e as normas instituídas pela Constituição Cidadã de 88. Os processos demarcatórios são kafkianos. A FUNAI faz vistoria e a própria FUNAI, vejam os senhores, a própria FUNAI emite o parecer sobre o trabalho que ela mesma fez. Ela realiza o relatório antropológico e estabelece os motivos da demarcação da terra. Ou seja, é como se a raposa criasse as regras sobre como saqueará o galinheiro, sem qualquer contestação ou contraditório por parte dos donos das galinhas. Por isso, senhores senadores, insisto aqui que todas as propriedades sul-mato-grossenses invadidas ou ameaçadas foram adquiridas onerosamente, mediante o devido processo legal vigente à época, e não podem ser demarcadas fora dos marcos do Estado Democrático de Direito. Vejam, senhor presidente e senhores senadores, o correto seria que laudos antropológicos se definissem pelo diálogo, pela tradução e explicitação de categorias e discursividades nativas. O critério para que se reconheça a tradicional ocupação de grupos indígenas funda-se, sobretudo, basicamente em declarações orais prestadas somente pelas etnias indígenas. O fato é que todo o processo de titulação de terras particulares em meu Estado, que em sua grande maioria ocorreu nos idos dos anos de 1920, 1930, finalizando quando muito na década de 50, muito antes, portanto, da promulgação da Carta Magna, foi cercado de todas as cautelas legais que a legislação coetânea exigia. Estudos e mais estudos têm sido realizados para dar fim a esse confronto, que promete atravessar décadas e décadas pelos tribunais e órgãos executivos. São centenas de seminários, audiências públicas, manifestação de entidade de classe, visita de observadores internacionais, realizadas todos os anos, mobilizando milhares de pessoas que não chegam a lugar nenhum. Enfim, há um grande esforço da sociedade civil organizada
para dar término à violência permanente existente na região sul e fronteiriça de Mato Grosso do Sul e digo também de Mato Grosso. Mas temos a impressão, a cada acontecimento trágico, que não avançamos, que os esforços são em vão, que o radicalismo de ambos os lados é incontrolável. A cada morte que ocorre nas áreas de conflito, notadamente nos municípios do sul do estado do meu Mato Grosso do Sul, mobilizam-se esforços para encontrar saídas institucionais. Absurdamente, é o que dizem, a FUNAI não deixa. Não deixa porque sua solução idealizada vai contra a história e a racionalidade humana. Não deixa porque os interesses que defende verdadeiramente são contaminados por uma visão turva da vida, não desejando a paz entre os homens de boa vontade. Senhoras e senhores senadores, assim que aqui cheguei, debati esse tema exaustivamente com muitos dos meus colegas nesta Casa e na Câmara Federal, inclusive com pessoas das mais diversas tendências ideológicas. Todos mostraram desânimo com a causa sob a alegação de que a FUNAI tornou-se um órgão impenetrável, intolerante, sectário. A única saída, me falaram, senhor presidente, é ganhar tempo, interpondo medidas protelatórias nos tribunais, até não mais poder. Pergunto, meu Deus, quantas vidas se perderão nesse processo? Quanta energia será desperdiçada? Quantos empregos deixarão de ser criados? Quais as consequências sociais e econômicas de toda essa tragédia histórica? Acredito que isso seja incalculável. Voltarei ao assunto, em breve, senhores e senhoras senadores, por esta tribuna, para que vossas excelências tenham um amplo espectro desta questão, que poderá, se não alertadas as autoridades do Executivo, manchar o solo sul-mato-grossense de sangue de inocentes brancos e índios. É o que eu desejava dizer, senhor presidente, lamentavelmente desejava e desejo dizer perante esta nobre Casa do Congresso Nacional. Senador. Se paga bem, senador. Senador, me permite uma parte? Se é possível, presidente. É possível, tem 2 minutos ainda, senador, sobre essa parte. É só para me congratular com Vossa Excelência de levantar esse tema em discussão. O meu estado, o estado de Roraima, passou por esses problemas e eu tenho conversado com Vossa Excelência muito sobre o problema que está passando no Mato Grosso do Sul. Então, era só me solidarizar com Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito grato, senador Santoro. Incorporo com o maior prazer as declarações de Vossa Excelência, porque o seu Estado experimentou essa sangria.